qual o maior longão para uma prova de triatlon? Olha só, dependendo da distância que você vai fazer, né, esses treinos longos podem variar bastante, tá? O ciclismo, eu até falei isso na outra live também, que entrou uma pergunta parecida com isso aqui. O ciclismo é a modalidade que você consegue colocar mais volume de treinamento em relação aos outros, né? Primeiro que é a modalidade que vai ter um maior tempo durante a prova, tá? E depois, aquilo que eu falei antes, que é a recuperação, como não tem impacto e tal, é somente contração muscular, né? O máximo de impacto que tem é você pegar alguma deformidade no asfalto e tal, mas nada além disso. Então, assim, ciclismo você consegue trabalhar com volumes maiores. Então, para quem está treinando para um short, tá? Quem está treinando para short, de repente, o longo de quem está treinando para short vai ser um treino de 50 km, 60 km e não vai passar muito disso, tá? Considerando que para quem vai fazer o short, vai ter que pedalar 20 km na prova. Então, de repente, a pessoa que vai fazer o short aí, para ela fazer 50 km já vai ser um grande desafio, tá? E não simplesmente porque ela está fazendo short, mas porque na maioria das vezes as pessoas que vão fazer o sprint, vão fazer o short, né, muitas das vezes são iniciantes, né? Pessoas que estão começando o esporte, começam pela distância mais curta, então, por muitas vezes, elas estão descobrindo ainda os volumes de treino, né? Estão galgando degrau a degrau ainda os volumes de treino, tá? Eu lembro eu mesmo lá no começo, quando eu iniciei no triatlo, as primeiras vezes que eu fiz 50 quilômetros, né, foi uma vitória, porque nunca tinha feito uma distância dessa, né? E para treinos de short é um volume já razoável para você ter uma boa intensidade ali durante os 20 quilômetros de uma prova curta. Para provas mais longas, Evandro, então vamos falar do 70.3, do 140.6, né, que é o full, aí essas vão variar aí para o 70.3, você pode estar variando os volumes maiores de ciclismo, né? De 100 a 130, talvez até 140 quilômetros, os volumes maiores. A corrida, os volumes maiores, talvez um dia que você vai fazer um pouco mais, porque você vai correr 21 no 70.3. Você correr até uns 24, 25 quilômetros, não vai passar mais disso também. Então, fica variando nessa casa, tá? Para um full, então os volumes maiores aí de ciclismo. Eu não falei a natação, né? A natação também, você vai sempre nadar volumes um pouco maior do que aquilo que você vai precisar fazer durante a prova. Então, você consegue trabalhar com volumes um pouco maiores, assim como você faz no ciclismo. Claro, dado as proporções da modalidade, né? A natação você não vai fazer quilometragem alta igual ao ciclismo, você vai fazer uma metragem maior dentro da proporção que é a natação. Por exemplo, um atleta aí que está treinando para um 70.3 vai ter um volume mais ou menos de área de 2.500 a 3.000 metros por dia de treino feito de natação, tá? Vai variar aí 4, 5 vezes na semana fazendo esse tipo de treino aí, tá bom? De natação. No full, então, falando um pouquinho das distâncias do full, né? Um longão do full de ciclismo pode variar aí, passar entre 150 até 200 quilômetros, às vezes passar um pouco dos 200 quilômetros, né? Que vão ser os longões maiores, tá? O ciclismo, como eu falei, você consegue trabalhar essa distância que você vai executar na prova. A maratona, a corrida que você vai ter que executar no full, dificilmente você fará um treino com percurso total da maratona. Você vai fazer um treino com percursos próximos, acima dos 30, 32, 33. Então, mais ou menos nessa faixa. Tá muito difícil alguém chegar nos 42, justamente por aquilo que eu falei da recuperação, tá? Imagine você colocar, de repente, nos longões aí, para quem está treinando para um full, e começar a colocar maratona todo final de semana, quando você está crescendo o volume. Cara, você não vai, você precisa de muito tempo para recuperar. Aí você não consegue recuperar direito, tá? Você vai ficar aquela semana inteira quebrado, provavelmente a segunda semana também, né? E não vai conseguir manter
os volumes, as intensidades de treino que você precisa executar. Então, tem que cuidar com isso daí, tá bom? Então, vai variar mais ou menos nisso. Natação. Natação também, você vai ter que fazer 3.800 metros, tá certo? Então, elas podem estar variando aí para quem vai estar treinando para o full, entre 3.000, 4 até 5.000, né? Claro, não vai ser sempre a mesma medida, isso daí pode variar. De repente, um dia ele vai fazer 3.000, outro dia 4, de repente, um dia específico ele vai fazer 5. Então, depende muito do que está sendo programado, qual que é o planejamento e que período da periodização ele está, né? De repente, se ele está mais no começo da periodização, ele pode ter um pouco mais de volume e trabalhando com as intensidades mais baixas, né? De repente, ele está fazendo volumes maiores para ganhar condicionamento aeróbico. Então, vai depender muito em que fase que está, tá ok?